Oi, pessoal! Meu nome é Ana. Eu tenho 15 anos. Faz uns 3 anos que descobri que minha mãe não era realmente quem dizia ser. A verdade é que ela me sequestrou no hospital. Minha vida virou uma bagunça. Queriam mudar até o meu nome. Não consigo acostumar com minha nova família. Eu estou muito triste e não tenho para quem falar essas coisas. Vou contar como foi tudo desde o começo. Para garantir que não fique confuso sobre quem é quem, vou chamar aqui a mulher que me criou de minha mãe falsa. A mulher que me deu à luz, com quem vivo agora, chamarei de minha mãe de verdade. Eu tinha 12 anos quando descobri essa verdade horrível. Eu estava na escola e fui chamada na sala do diretor. Tinha um policial e 2 mulheres me esperando lá. Uma delas era psicóloga e a outra era assistente social. Aparentemente, é necessário um psicólogo para contar esse tipo de coisa às crianças. A assistente social cuidaria de mim até que eu fosse levada para minha nova família. Me disseram o que tinha acontecido de maneira muito simples. As pessoas que me criaram não eram a minha família verdadeira. A mulher que eu pensava ser minha mãe tinha me roubado da minha mãe de verdade. Eu seria levada para minha família verdadeira o mais rápido possível e viveria com eles a partir de agora. Toda a minha vida mudou naquele momento. Minha verdadeira família morava em outra cidade. Dias depois, a assistente social me levou para conhecer minha nova família. Eu fui filha única por anos e agora tinha um irmão. Minha mãe de verdade é atendente de caixa em uma loja. Ela não podia tirar folga do trabalho, então a encontramos na loja. Ela começou a chorar quando me viu. Meu pai de verdade trabalha com construção. Ele costuma sair da cidade a trabalho. Só o conheci quando voltou para casa no fim de semana, mas eles eram completos estranhos para mim. Minha mãe falsa foi detida no trabalho quando descobriram a verdade. Meu pai falso estava em casa quando foi levado para a delegacia. Após o interrogatório, minha mãe falsa foi detida e levada para a prisão. Meu pai falso foi liberado porque ele pensava que eu era sua filha de verdade. Ou seja, minha mãe falsa também enganou ele. Essa é a parte mais impressionante. Vou te contar como fui sequestrada. Minha mãe falsa teve que confessar tudo e contar todos os detalhes de como me sequestrou durante o julgamento. Há 15 anos, minha mãe de verdade sentiu dores de parto antes de ir trabalhar. Como não tinham muito dinheiro na época, assim como agora, ela teve que ir trabalhar mesmo grávida de 9 meses. Quando chegou ao hospital, disseram que era muito cedo para levá-la à sala de parto, mas não a enviaram para casa. Eles a fizeram esperar em um quarto até que tivesse contrações regulares. Pouco depois, uma enfermeira entrou em seu quarto. Após uma breve conversa, a enfermeira perguntou aonde estava o pai. Meu marido está trabalhando em outra cidade. Ele provavelmente vai vir amanhã, ela disse. Você já adivinhou? Esta mulher não era enfermeira, era minha mãe falsa, vestida de enfermeira em busca de um bebê. No tribunal, ela explicou que roubou o uniforme de enfermeira da lavanderia do hospital. Ela tinha cabelo curto na época, mas usou uma peruca para disfarçar. Como era um hospital grande, foi fácil para ela circular fingindo ser enfermeira. Ela abordou as mulheres grávidas para descobrir se estavam sozinhas ou não. Levaram minha mãe de verdade para a sala de parto logo depois. Nasci exatamente às 12h20. Então levaram minha mãe de verdade de volta para o mesmo quarto. Depois que ela descansou, trouxeram o bebê, ou seja, eu, para o quarto para ser amamentada pela primeira vez. Uma enfermeira especialista em amamentação explicou rapidamente como amamentar e deixou minha mãe sozinha comigo. Meia hora depois, minha mãe falsa entrou no quarto, ainda vestida de enfermeira. Ela perguntou se minha mãe de verdade tinha amamentado o bebê. Minha mãe de verdade disse que amamentou o máximo que pôde. Eu tinha uma pulseira de identificação no pulso. Minha mãe falsa disse: o bebê receberá as primeiras vacinas. Enquanto isso, por que você não dorme um pouco? Ela não queria levantar suspeitas. Você já escolheu o nome dela? A pulseira tem apenas o seu nome. Vamos colocar o nome do bebê na pulseira também, disse minha mãe falsa. Minha mãe de verdade disse que iriam me chamar de Carolina. Minha mãe falsa me pegou e foi embora. Ela tinha escondido uma bolsa grande em um banheiro perto dali. Chegando lá, ela me colocou dentro da bolsa, jogou fora o uniforme de enfermeira e a peruca, e saiu do hospital pela porta da frente. Comecei a chorar e gritar. Ela achou que iria chamar atenção se pegasse um táxi ou um ônibus, então foi andando para casa, o que levou cerca de 5 ou 6 horas. Então, por que minha mãe falsa fez algo assim? Não é uma desculpa, mas há uma história trágica por trás do que ela fez. Minha mãe e meu pai falso não estavam se dando bem na época. Meu pai falso queria o divórcio. Minha mãe falsa nunca quis engravidar,
mas achou que uma gravidez salvaria seu casamento. Ela pensou que o marido não a deixaria sozinha com um bebê, mas não foi como ela esperava e ele a deixou. Só que, por causa da gravidez, ele não pediu o divórcio. Isso a deixou animada, pensando: quando o bebê nascer e ele o segurar, ele não vai resistir e vai voltar. Ela foi no hospital no momento em que sentiu contrações, mas o médico disse que o bebê não estava mais vivo. Ela ficou arrasada porque sentiu que não perdeu apenas o bebê, mas também o marido. Desesperada, ela elaborou um plano terrível de roubar o bebê de outra pessoa e ficar com ele. Ela sabia que não poderia fazer isso no mesmo hospital porque era arriscado. Depois de um tempo, ela visitou o maior hospital da cidade de onde me roubou. Após me trazer para casa, esperou alguns dias antes de contar para alguém. Finalmente, ela contou à sua mãe, minha avó falsa, e depois ao marido, meu pai falso, que tinha dado à luz. Obviamente, ninguém pensou que eu poderia ser um bebê roubado. Quando meu pai falso me viu, ele se apaixonou imediatamente e ele voltou para casa e reatou com minha mãe falsa no dia seguinte. Tenho certeza que muitos estão curiosos. Mesmo com sentimentos confusos, eu ainda amo os dois. Foram eles que me criaram, me deram tudo do melhor e fizeram eu me sentir amado o tempo todo. Minha mãe falsa é diretora de relações públicas e meu pai falso é engenheiro de software. Tínhamos uma situação financeira muito boa, morávamos em uma bela casa e eu ia a uma escola particular muito boa. Mais importante é que éramos uma família feliz. Temos memórias maravilhosas juntos. Tanto meu pai falso quanto minha mãe falsa são pessoas incríveis. Sinto muitas saudades deles e da minha vida antiga. Minha mãe de verdade não tem culpa, é claro. Alguém roubou seu bebê e ela teve que conviver com essa dor todos esses anos. Mesmo que ela seja minha mãe de verdade, ela ainda é uma estranha para mim. Eu tento ser legal com ela, mas não posso dizer que estamos nos dando muito bem. Quando começamos a morar juntos, ela começou a me chamar pelo nome que tinha me dado. Bom dia, Carolina! Como você está, Carolina? O que você gosta de comer, Carolina? No começo, eu não disse nada, mas meu nome é Ana. Eu amo meu nome e definitivamente não quero mudar. Eu tive que dizer isso para ela uma hora. Eu entendo, mas acho que não consigo me acostumar com outro nome, eu disse. Ela ficou muito triste. Não quero te chamar por um nome que uma sequestradora te deu. O que vamos fazer? Ela perguntou. Ela estava certa. Este era apenas mais um problema sem solução. Estamos morando juntas faz 3 anos. Meu irmão e meu pai de verdade me chamam de Ana. Mas minha mãe de verdade só consegue me chamar de querida ou amor. Ela evita dizer meu nome. Sinto como se minha nova família e eu fôssemos de mundos diferentes. Somos tão diferentes que quando os conheci, comecei a pensar que não tinha como ser filha deles. Mas eles fizeram um teste de DNA para o tribunal que provou que são realmente meus pais verdadeiros. Espera aí, acho que não contei como tudo isso aconteceu. Essa parte da história também é um pouco trágica. Foi minha avó falsa que contou a verdade à polícia. Minha mãe falsa e sua mãe nunca se deram bem. Honestamente, eu não gosto muito dela porque ela sempre foi sorrateira. Certo dia, quando eu era bebê, ela veio me visitar e encontrou a pulseira de identificação do hospital. Tinha o nome da minha mãe verdadeira. Então, ela ficou desconfiada, mas não disse nada no momento. Ela foi ao hospital e fez uma pesquisa para descobrir o que tinha acontecido. Foi assim que descobriu que minha mãe falsa tinha perdido o bebê. Ela é tão má que guardou isso esse tempo todo e usou contra minha mãe falsa anos depois. Minha avó falsa morava em um asilo há algum tempo e não estava feliz com isso. Quando minha mãe falsa foi visitá-la, ela disse que odiava aquele lugar e que queria morar com ela. Mas minha mãe falsa disse que não. Elas tiveram uma briga feia e minha avó falsa ligou para a polícia e contou tudo para se vingar. Agora não tenho permissão para ver minha família falsa. Quer dizer, minha mãe falsa está na prisão e ficará lá por mais 4 anos. Ela pode não ser minha mãe biológica. Pode ter me roubado. Mas foi ela quem me criou. Como eu disse, sinto muita falta dela e tenho certeza que ela sente o mesmo. Estou muito confusa. Não sinto nada em relação aos meus pais verdadeiros. Fico mal ao dizer isso. Mas sinto que tinha uma família e uma vida melhor graças à minha mãe falsa. Queria que a verdade nunca tivesse vindo à tona.
Queria que tudo voltasse como era antes. Mas não posso fazer nada. Tenho que focar no meu futuro. Estou esperando até fazer 18 anos. Vou deixar minha família verdadeira assim que puder. Quero morar com minha mãe falsa quando ela sair da cadeia, custe o que custar. Não tem como ser diferente. Estou falando que ela é minha mãe falsa, mas eu não sinto isso. Para mim, ela é minha mãe de verdade e eu sou filha dela. Olá, pessoal! Me chamo Érica. Eu sei que as pessoas não gostam quando alguém se acha bonito. Nos próximos 10 minutos, vou te contar sobre como é difícil ser uma garota bonita. E falar sobre as minhas experiências para te provar que isso é verdade. Infelizmente, isso faz parte da minha realidade. Eu digo infelizmente porque estou cansada de ser bonita. Na verdade, estou odiando ser bonita por causa do que aconteceu no mês passado. Em breve, vou te dizer o que me fez excluir minha conta do Instagram. Por que você acha que eu não gosto de ser bonita? São tantas razões. Por onde começo? Por exemplo, as pessoas sempre me encaram. Não importa se são homens ou mulheres, todo mundo me encara. Alguns fazem isso de maneira sutil e outros apenas olham de maneira direta. Já estou acostumada com isso, mas no passado, quando estava em um lugar muito cheio, pensava, será que derramei algo em mim? Ia ao banheiro para me olhar no espelho. Eu acabei de começar o ensino médio. Quantos namorados você acha que já tive até agora? Deixa eu te dizer, nenhum. Eu nunca tive um namorado. É claro que quero namorar. Às vezes eu gosto de alguns garotos. Na verdade, estou gostando de um menino no momento. Mas não posso confiar nos homens porque sei que estão interessados na Érica bonita e não na verdadeira Érica. Você não acreditaria quantos caras me chamam para sair. E tenho certeza de que a maioria não está realmente interessado em mim. Eu sou bonita, então eles tentam a sorte comigo. Se eu aceitar, eles vão poder se exibir para os amigos. Talvez alguns deles até gostem de mim. Mas como sei que muitos não estão realmente interessados, nem percebo os que são verdadeiros. Por alguma razão, todo mundo pensa que mulheres bonitas só namoram homens populares. Mas o cara que eu gosto é realmente muito tímido. Tanto que nem percebe os sinais que eu mando pra ele. Eu sei que ele adora anime. E eu também. Uma vez tentei falar com ele e perguntei, existe um novo anime que você recomendaria? Ele começou a gaguejar. Seu rosto ficou completamente vermelho. Como eu disse, ele é muito tímido, então quando fiz a pergunta, seu cérebro travou. Pensei que ele ia desmaiar se eu continuasse falando com ele, então fingi que alguém estava me chamando e fui embora. Na minha antiga escola, eu tinha uma amiga chamada Marina. Um dia ela disse, Érica, eu tenho que confessar algo. Quando saímos juntas, começo a pensar que sou feia. Tenho muita inveja sua. Eu meio que fico irritada por você ser tão bonita. Ela era muito direta, mas tinha boas intenções quando disse isso. Só que ao mesmo tempo, sei que muitas outras garotas se sentem da mesma maneira. Elas me veem como uma concorrente. Eu me importo com essas coisas. Mas você sabe o que realmente me irrita? As pessoas acham que garotas bonitas são estúpidas. Muitas pessoas pensam que garotas como eu não têm ideia do que está acontecendo no mundo e são tapadas. Quero estudar física nuclear na faculdade só para provar que estão erradas. Talvez, se eu for uma cientista bonita, poderei começar a mudar esses estereótipos. Quer dizer, eu tenho uma ideia de como esses estereótipos se formam. Honestamente, beleza facilita a vida das mulheres. As pessoas são legais com você só porque você é bonita. Algumas coisas são oferecidas a você em uma bandeja de ouro sem que você precise se esforçar. Claro, isso pode te deixar acomodada. Se você quer apenas uma vida fácil, vai usar sua aparência em vez de se aperfeiçoar. Eu sou completamente o oposto dessas pessoas. É por isso que preciso trabalhar duro para provar que não sou só um rostinho bonito. Além de tudo isso, tem alguns problemas que são até engraçados. Muitas pessoas dizem, por que você não trabalha como modelo? Seu corpo é perfeito. Outras assumem imediatamente que você é modelo. E não acreditam quando você diz que não é. Elas te olham engraçado. Você tem certeza? Acho que já te vi em algum lugar, elas dizem. Eu até cheguei a desfilar em passarela uma vez. Uma amiga da minha mãe, que é estilista, insistiu nisso. Tive até que fazer aulas para desfilar. E aí chegou o grande dia. Eu estava prestes a entrar. Percebi que estava me sentindo enjoada quando vesti a primeira roupa. Como estava muito animada, não pensei nisso e entrei na passarela. Quando comecei a desfilar, o enjoo piorou. Se eu continuasse na passarela, vomitaria em alguém. Teria sido um desastre total. Corri para o banheiro e fiquei lá até o desfile terminar, vomitando o tempo todo.
Ou seja, minha primeira e provavelmente última experiência como modelo durou 5 minutos. Eu conto isso quando as pessoas falam para me tornar modelo. Elas ficam com nojo e mudam de assunto imediatamente. Outra coisa engraçada é que algumas mulheres perguntam se eu fiz cirurgia plástica. Elas perguntam principalmente sobre meu nariz e lábios. O quê? Não, tenho medo dessas coisas, eu falo. Mas algumas não acreditam. Elas encaram meu nariz por algum tempo e dizem coisas como: diga a verdade, se você já fez cirurgia, quero o nome do médico. Eu costumava ficar irritada, mas agora eu apenas dou risada. Ah, aqui vai outro problema de garota bonita pra você. Se você é bonita, ninguém pode te ver feia. Como assim? Digamos que eu tenho uma espinha no nariz. Todo mundo vai comentar. Parece que estão mais preocupados do que eu. Começa a dar conselhos como: pare de comer comida gordurosa. Alguns até ficam irritados com você por causa da espinha. Não sei por que ficam tão sensíveis, mas isso acontece. Direto. Teve uma época em que eu usava aparelho. Tanta gente reclamou que eu não aguentei mais e tirei. Quer dizer, eu realmente não precisava de aparelho. Eu só queria usar um. Naquela época, as pessoas diziam: você fica feia de aparelho, você não precisa disso, não combina com você. Basicamente me pressionando para tirar o aparelho. Tudo o que eu disse até agora mostra como me sinto por ser uma garota bonita. Para mim, definitivamente não é algo bom. O que aconteceu no mês passado prova que estou certa. Se eu não fosse alguém que chamasse atenção, tenho certeza de que isso não teria acontecido. Na minha escola anterior, eu tinha uma amiga cujos pais eram divorciados. Num certo fim de semana, ela estava na casa do pai. Enquanto ela mostrava algo pra ele no Instagram, ele viu uma das minhas fotos. Minha conta era privada. Ele inventou uma desculpa para pegar o celular dela, baixou todas as minhas fotos do Instagram e copiou para o celular dele. Eu não sei que tipo de tarado ele é, mas examinou todas as minhas fotos e descobriu onde eu moro. Ele estava totalmente obcecado por mim. Eu moro muito perto da escola, então costumava ir andando. Certa vez eu estava voltando da escola para casa e escutei alguém chamar Érica atrás de mim. Eu me virei. Era um estranho de uns 40 anos. Eu esperei para ver o que ele ia dizer. Podemos tomar um café juntos? Ele perguntou. Eu não disse nada e comecei a andar bastante rápido. Eu estava com muito medo. Me virei algumas vezes enquanto caminhava para ver se ele me seguia. Depois de um tempo, comecei a correr. Caras da minha idade me chamavam para sair o tempo todo, mas isso nunca tinha acontecido antes. Eu ia contar aos meus pais o que aconteceu, mas não queria que eles ficassem preocupados, então acabei não dizendo nada. Eu queria ter contado a eles porque no dia seguinte ele apareceu de novo no meu caminho para a escola. Me desculpe por ontem, não queria te assustar, ele disse. Eu não disse nada e apenas me afastei. Ele segurou meu braço. Por favor, me ouça. Estou apaixonado por você. Vou esperar você crescer, ele disse. Comecei a chorar, então ele soltou meu braço. Eu fugi imediatamente. Agora eu tinha um verdadeiro stalker. Liguei para o meu pai assim que cheguei na escola e contei o que tinha acontecido. Ele disse que me buscaria na escola, mas depois enviou uma mensagem. Não vou poder te buscar. Nos vemos em casa. Eu estava muito assustada, mas tive que ir para casa sozinha. Eu olhava o tempo todo ao meu redor. Tinha a sensação de que ele apareceria a qualquer momento. Eu estava quase em casa. Ele ainda não tinha aparecido. Mas, de repente, eu vi ele depois que virei a esquina. Dessa vez, ele tinha um buquê de flores. Ele olhou para mim com um sorriso estúpido no rosto. Eu estava com tanta raiva do meu pai por não ter vindo me buscar. O cara tentou me entregar as flores. Você é tão bonita. Eu só quero ser seu amigo. Não tenha medo de mim, ele disse. Eu quase fiz xixi nas calças de medo. De repente, 2 homens o atacaram. Um deles o algemou. Eram policiais disfarçados. Pelo jeito, meu pai fez uma queixa na delegacia. Esse tarado estava cometendo um crime porque eu sou menor de idade. Os policiais queriam me usar como isca para pegá-lo em ação. E meu pai, super inteligente, concordou. Não sei se deixei claro, mas isso não foi um incidente qualquer. Esse cara era muito perigoso. A polícia revistou o apartamento dele. Disseram que ele imprimiu grandes cópias das minhas fotos do Instagram. Você pode imaginar o que ele teria feito se continuasse sendo rejeitado? Coisas horríveis poderiam ter acontecido. Felizmente, eu me safei disso tudo. A primeira coisa que fiz depois disso foi excluir minha conta do Instagram. Acho que nunca mais vou usar as redes sociais. Talvez nunca mais tire outra selfie. Agora você entende por que eu odeio ser bonita? A beleza só me trouxe problemas. Como se todo o resto não fosse suficiente, tive que lidar com um verdadeiro psicopata.
Tenho certeza que alguns de vocês se importam com a aparência e outros não gostam da própria aparência. A maioria de vocês deve se preocupar com isso, o que é normal na nossa idade. Mas espero que minha experiência ajude a ver as coisas de uma forma diferente. Obrigada por me ouvir. Me sinto muito melhor agora que consegui desabafar tudo. Olá, pessoal! Eu sou a Amélia, tenho 13 anos. Eu tenho uma história de vida incrível. Um mendigo me adotou. Mal posso esperar pelo dia que o chamarei de pai. Você pode estar se perguntando como isso é possível. Tenho certeza que você também vai achar minha história incrível. Eu nunca conheci meu pai verdadeiro e minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos. Não vou dizer mais nada sobre meus pais verdadeiros, porque falar sobre eles me deixa muito triste. Então, fiquei órfã ainda criança. Eu não tinha parentes que pudessem me acolher, então me levaram para um orfanato. As pessoas pensam que orfanatos são lugares tristes, mas eu e outras crianças vivíamos felizes. Imagine um monte de crianças morando juntas. Tudo o que fazíamos era brincar. O orfanato tinha uma escola, então também estudávamos juntas. Talvez todas as crianças se davam bem porque estavam lá pelo mesmo motivo. A maioria das pessoas que trabalhavam no orfanato e cuidavam de nós também era legal. Nossas vidas no orfanato eram muito boas, mas queríamos ser adotados. Sonhávamos com isso. Imagine, uma família vem, conhece algumas crianças e depois escolhe uma para morar com ela. Apenas 4 ou 5 crianças tinham essa sorte a cada mês. Todas as outras invejavam as que eram adotadas. Você sabe qual era o principal motivo da nossa inveja? Porque elas teriam 2 pessoas para chamar de pai e mãe. Só morando em um orfanato para entender o quanto sentíamos falta dessas palavras. Eu me tornei uma dessas crianças invejadas aos 12 anos. Não fui adotada por uma família, mas por uma mulher solteira. Ela era uma juíza aposentada. Eu não dormi por dias quando soube que tinha sido escolhida. Eu sonhava com o dia em que chamaria ela de mãe pela primeira vez. Os pais vinham buscar seus filhos nos domingos. Eu me despedi dos meus amigos e de todos do orfanato após o café da manhã. Minha nova mãe chegou 1 hora depois. Ao partir, pensei que era o dia mais feliz da minha vida. Mas a felicidade não durou muito. O nome dela era Helena. Chegamos em casa, ela disse: "Você me chamará de Senhora Helena. Eu vou dormir tarde e acordo tarde. Quero meu café da manhã pronto quando eu acordar." Logo percebi que ela não queria uma filha, mas uma empregada que pudesse treinar desde nova. Ela não me matriculou em uma escola, o que é contra as regras de adoção. Eu não tinha permissão para sair de casa, para não a denunciar. Juro que não estou exagerando. Ela era como a madrasta da Cinderela. Eu passava os dias trabalhando para ela sem parar e ela nunca ficava satisfeita com o que eu fazia. Gritava comigo sempre que tinha uma chance. Eu sentia muita falta do orfanato. À noite, eu chorava debaixo das cobertas. Depois de 7, 8 meses, comecei a aceitar minha vida nova. Eu sabia que não pertencia àquela casa, mas era jovem demais para tentar fugir. Eu percebi que a senhora Helena sempre deixava a porta trancada, para eu não sair de casa, nem mesmo para tirar o lixo. Um dia, vi que a senhora Helena estava realmente triste. Os olhos dela estavam inchados de tanto chorar. Pela primeira vez em meses, ela falou comigo como se eu fosse uma pessoa normal. "Senta aqui", ela disse, e eu sentei. Era o aniversário de morte de seu marido. Ela me contou tudo sobre ele só porque queria dividir isso com alguém. Fiquei surpresa que uma mulher tão má pudesse amar tanto alguém. Ela falou, chorou e bebeu o tempo todo. Ou seja, ela ficou muito bêbada. Eu não entendia mais o que ela dizia, mas ainda tinha que fingir que estava ouvindo. Finalmente, ela apagou. Eu estava prestes a voltar para o meu quarto, quando notei uma chave. Estava em cima da mesa de café. Tudo aconteceu muito rápido. Eu peguei a chave. Assim que percebi que era a chave da porta da frente, destranquei e fui embora sem pensar 2 vezes. Saí de casa e comecei a andar. Não parei até o sol começar a nascer. Eu estava muito cansada e encontrei um banco. Mais uma vez, sem pensar 2 vezes, deitei como se estivesse na minha cama. Acordei com uma mulher parada aos meus pés. Suas roupas eram velhas e sujas. Ela já tinha tirado um dos meus sapatos e estava tentando tirar o outro. Eu tentei puxar meu pé, mas ela segurava meu sapato firme. Em seguida, alguém gritou: "Angela, deixa a garota em paz." Eu olhei para ver quem era. Era um homem vestido de trapos.
Os dois eram obviamente sem teto. Ele veio até nós e disse: "O que ela vai usar se você pegar os sapatos dela? Veja, ela está dormindo na rua como nós." A contragosto, a mulher chamada Ângela me deixou em paz. Foi assim que conheci o Roberto. Foi a primeira vez que conversei com um sem-teto. Ele morava na rua há 9 anos e tinha uma história muito triste. Ele perdeu a esposa e 2 filhas em um acidente de trem. Depois disso, foi dominado pela dor e não conseguiu fazer mais nada. Ele parou de trabalhar e ficava em casa o dia inteiro no escuro. Tempo depois, perdeu o emprego, não pagava o aluguel e começou a viver nas ruas. Ele era um homem bom e muito engraçado. E me fazia rir o tempo todo. Comecei a morar com ele na rua. Depois de escutar minha história, ele queria que eu voltasse ao orfanato, mas a senhora Helena com certeza iria atrás de mim e me levaria de lá. Denunciar ela não adiantaria nada. Ela era uma juíza. Era a palavra dela contra a minha. Então ele disse: "Tudo bem, você pode ficar comigo por um tempo. Vamos procurar um lugar melhor para você mais tarde." "Combinado", eu disse, acenando com a cabeça, mas não queria deixar ele, porque aquela era a primeira vez em que me sentia segura e confortável com um adulto. Roberto me ensinou a principal regra de morar na rua. Não é só ser sem teto, você precisa parecer uma. Afinal, vivemos de caridade das pessoas. Eu poderia ir ao banheiro e lavar o rosto. Mas quem daria dinheiro a uma pessoa limpa e bem vestida? Ele estava certo. Então, fiz como ele disse. Deixei meu rosto e roupas o mais sujo possível. Eu estava parecendo uma perfeita sem-teto. Tínhamos que pedir esmola na rua antes de cada refeição. Depois de conseguir dinheiro suficiente, a gente comprava logo algo para comer. Era por isso que nunca tínhamos dinheiro para a próxima refeição. Um dia, depois de conseguir o dinheiro do café da manhã, fomos a uma padaria. Os funcionários queriam se livrar de nós o mais rápido possível para não incomodarmos os outros clientes. Mas a dona da padaria era muito gentil. Ela sorriu e disse: "Bom dia, é o seu dia de sorte, porque meninas da sua idade não pagam hoje." Roberto disse: "Obrigado, mas hoje temos dinheiro. É possível que uma garota da idade dela não precise pagar outro dia?" Ele perguntou e estava prestes a entregar as moedas. De repente, ouvimos um barulho atrás de nós. Viramos para ver o que tinha acontecido e vimos que um idoso tinha caído. A mulher pegou o celular em pânico. O senhor estava no chão, sem se mexer. Roberto colocou o copo no balcão e se ajoelhou ao lado do homem. Ele tocou no pescoço do homem com a mão, fechou os olhos e começou a contar. Então, ele juntou as mãos e pressionou o peito do homem. Nesse momento, a dona da padaria disse: "Não toque nele, chamei uma ambulância. Um médico deveria fazer isso." Roberto disse a ela: "Eu sou médico. O pulso dele está em 20. Não podemos esperar para a ambulância. Temos que agir agora." E continuou pressionando as mãos no peito do homem. Aquele senhor teve muita sorte que Roberto estava lá. Ele nunca tinha me dito qual era o seu trabalho, então fiquei surpresa ao descobrir que ele era médico. Ele era um neurocirurgião, mas é claro que ele sabia o que fazer quando alguém estava tendo um infarto. Depois, ele falou sobre sua vida antiga. Certa vez, ele teve que viajar para outra cidade para realizar uma cirurgia, mas era o aniversário dele no dia seguinte. Então, sua esposa e filhos decidiram fazer uma surpresa, pegando o trem para visitar ele. E você já sabe o que aconteceu depois disso. A dona da padaria não quis deixar a gente pagar. Roberto insistiu, mas ela disse: "É o seu dia de sorte. Quem salva a vida de alguém não precisa pagar hoje." Acabamos ficando amigos dela naquele dia. O nome dela é Sandra. Ela é tão engraçada quanto o Roberto. E mora com a mãe. Eu convidaria vocês para jantar, mas acho que minha mãe não está pronta para receber 2 sem teto. Ela disse e todos nós rimos. Era um domingo no dia seguinte e íamos fazer um piquenique em um parque. Pedimos esmola na rua por mais tempo que o normal, para comprar tudo para o piquenique. Adivinha o que aconteceu depois? Roberto e Sandra se apaixonaram. Um dia, Sandra brincou: "Decidi fechar a padaria e morar com vocês nas ruas, porque a única maneira de tolerar esse cheiro é começar a cheirar igual a vocês." Roberto disse: "Isso seria muito complicado. Em vez de cheirar como nós, poderíamos começar a cheirar como você. Só precisamos de um banho."
Esse foi um momento decisivo em nossas vidas. Claro que um banho não foi suficiente, mas foi o primeiro passo. Agora moramos todos juntos. Temos muitos planos para o futuro, mas o primeiro é que Roberto e Sandra se casem. E aí, eles vão me adotar oficialmente. Depois disso, vou poder chamar eles de pai e mãe. É isso que eles querem. Eu queria dizer para eles agora, mas me controlo. Mas posso dizer para você, eles são minha querida mãe e querido pai, minhas estrelas da sorte. Minha mãe verdadeira sempre rezava que Deus traga boas pessoas para a sua vida. Foi exatamente o que aconteceu. Espero que as orações que alguém faça por você também se realizem um dia. Gostou da minha história? Se você gosta de histórias baseadas em fatos reais, inscreva-se neste canal. Até a próxima!